Deus! Entrando em atraso aqui, mas com vocês, né? Vamos entrando agora, são 8h12. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você veja o agir de Deus nesse instante. Então vamos entrando agora, se aproximando, são 8h12. E eu já peço para que você compartilhe essa live, porque eu não sei como é que vai ser a movimentação agora dela, já que nós estamos em outro horário, né? Decidi fazer mais cedo e ainda me atrasei aqui, gente, já por conta de tanta pessoa clamando, pedindo oração, chorando. Gustavo, me ajuda em oração. E eu aqui na oração, orando, clamando. E quando eu fui ver o horário, eita, já são 8h. Aí corri para cá, mas também preparando tudo para entrar ao vivo com vocês, tá bom? Então eu peço encarecidamente desculpas para quem está me aguardando desde 8h, né? Então estou tendo um pequeno atraso aqui, mas já estou entrando agora, né, gente? Amém? Deus abençoe. Que você veja a glória de Deus na sua vida. Que Deus faça algo lindo acontecer nessa live hoje, que para mim é tão especial, sabe? Hoje todos os louvores que eu estava escutando eram louvores significativos na pessoa de Jesus, me lembrando de Jesus, o tempo inteiro Jesus, entendeu? E claro, a gente tem nossos problemas, temos nossas dores, né? Não é algo insignificante o que você está passando. Só que é tão interessante a gente frisar que o maior amor dos amores padeceu numa cruz por amar tanto. E ele não rejeitou a cruz. Ele foi adiante por amor a mim e a você. Então a ele toda honra e toda glória. A Jesus todo louvor e toda exaltação. Ao Filho de Deus, nós damos toda honra e toda exaltação a ele. Você que está aqui nessa live sabe que ela é especial. Saiba que ela é especial por esse significativo. Não pelas coisas que eu vou sair falando aqui. Não é isso. Porque eu sei que é Deus que vai falar. É Deus que vai utilizar as suas formas, as suas maneiras, o seu mecanismo certo de falar, de agir em nosso favor, mas que seja considerável para você entender que o processo desses próximos 3 dias, né, que a gente coloca como Páscoa, né, a sexta da crucificação e o sábado, o domingo da ressurreição, muitas pessoas interligam apenas a um processo liturgioso, programado, né? Cheio de liturgias, cheio de religiosidades, e não é isso. Jesus tem que ser lembrado nas nossas vidas todos os dias, né? E o sentimento que a gente tem que ter não é de petição, é de agradecimento. Às vezes a gente esquece tanto de tudo que já aconteceu, de tudo que Deus pode agir, de tudo que Deus vai fazer e falar, e a gente fica muito por que ainda não aconteceu? Por que isso não moveu? Deus sabe muito como agir. Deus sabe expressamente como operar diante desse cenário. E eu tenho absoluta certeza que se você está agora aqui comigo, nesse horário mais cedo hoje, tá? Vou até frisar uma coisa para vocês, gente, deixa eu logo falar. A partir desse instante, eu vou tentar fazer as lives mais cedo agora, tá? Isso quer dizer o quê? Que na segunda-feira, quando eu for fazer, vou tentar colocar ela 8h também, até às 9. Por quê? Porque eu sei que tem gente que já fica muito cansado de uma rotina fadigante de trabalho. Aí a pessoa fica com sono, tem que dormir cedo para acordar cedo. Isso atrapalha, né? Então, tipo assim, as lives vão agora acontecer de 8 até 9 da noite, a partir de segunda-feira, tá bom? Vamos estudar esse horário de 8 até as 9 na segunda-feira. Vamos ver se dá certo, vai dar tudo certo, tá? Mas na próxima semana você já sabe, as lives vão começar às 20h e vai até às 21h. Eu já vi gente aqui colocando nos comentários: Senhor, tira esse sono de mim, Senhor, tira esse sono de mim. Por quê? Porque a pessoa estava cansada ali, né? Tem que dormir cedo e aquela coisa toda. Então, a gente vai fazendo esse horário agora, das 20h até as 21h, a partir de segunda-feira. Então, por isso que hoje eu já comecei para colocar logo às 20h e tudo, tá bom? Aí a gente vai divulgando. Eu quero até que vocês façam isso agora.
Pode ser? Vamos fazer uma corrente aqui, que a gente não está nem em 40 pessoas ainda. Eu quero que você aperta nesse aviãozinho aí, né? Até então eu chamava ele de ícone de papelzinho, né? Mas é um aviãozinho, né? Até foi a irmã Francisca que me falou. Um aviãozinho, tá vendo, de papel? Você vai pegar esse aviãozinho de papel, clicar e vai compartilhar agora. E quando você tiver compartilhado, fala comigo aqui, tá bom? Olha aí, a Alexandra já compartilhou e vocês vão compartilhando agora, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu colocar a passagem bíblica agora referente ao que nós vamos ministrar aqui, tá certo? Aleluia. Vai compartilhando agora, meu povo. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. E é muito bom saber que Deus está conosco, né? Deus está conosco. Deus está conosco. Enquanto você vai compartilhando, me avisa aí. Eu vou cantar uma canção linda que o Senhor toca no meu coração. Tá bom? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, eu te agradeço porque Tu és o motivo de estarmos hoje aqui. Tu és o motivo, Senhor, Tu és o motivo, Tu és a razão. Nós te agradecemos, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Escute. Naquela multidão, só Ele tinha cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei, meus pecados deixou lá na cruz, quando ressuscitou o meu Jesus. A minha vida começou outra vez. A sua vida começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. E outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei, meus pecados deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. A minha vida começou outra vez, Jerusalém, e eu não quero errar outra vez. Aleluia, não quero
mesmo quebrei, meus pecados deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus, a minha vida começou outra vez. Aleluia! Nossa vida começou outra vez, meu Pai. Ela manda carabando sobre Nehai, aleluia. Que coisa linda. Que coisa linda é Deus na nossa vida, gente. Sem palavras, sem palavras. Desde quando o Evangelho me alcançou, eu sempre me emociono para falar de Jesus. Sempre. Não tem uma vez que eu retratando a pessoa do Filho, eu não me emocionalizo, sabe? Eu sempre fico emocionado. Não pelo fato do que só Ele fez, mas de tudo que Ele é. Eu me lembro que quando eu tinha por volta de 13, 12 anos, eu li várias vezes o Novo Testamento, muitas vezes. Eu perdi a conta de quantas vezes eu li o Novo Testamento completo nessa idade. E eu ficava imaginando o cenário de Jesus andando, Jesus curando, transformando as pessoas. E lá no meu profundo, no íntimo eu ficava falando, nossa, como eu queria ter nascido naquela época. Eu falava para mim mesmo, eu dizia, eu queria ver Jesus assim de perto, ver os milagres dele, as maravilhas dele. E eu ficava com aquilo dentro de mim. Eu nunca falei, eu nem falei isso para ninguém. Estou falando agora para vocês. Nunca cheguei para os meus pais para falar, para dizer, olha, eu sinto isso, sabe, dentro de mim. Era uma sensação fora do natural, do normal, totalmente espiritual. E então eu sempre tive isso. A presença do Espírito Santo falando comigo e tocando o meu coração para falar de Jesus, para mim sempre foi um motivo muito honroso. Falar daquele que foi até uma cruz e se entregou, sabe? Vale frisar a ânsia de Deus. Eu já vou começar a ministrar a palavra, mas para não perder o contexto, eu vou ler rapidinho o versículo dessa noite, tá bom? Isaías 53 e versículo 7. Isaías 53 e versículo 7 diz assim: Ele foi oprimido, ele foi afligido, porém não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus zombadores, tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Vou começar a ministrar. Eu vejo a ânsia de Deus de tentar se aproximar do ser humano. Vale frisar que Deus tem seus escolhidos e suas escolhidas, sim. No meio da multidão Ele escolhe alguém para tentar se aproximar dele. E no meio desse percurso de caminho a gente nem sabe como tão certamente se aproximar, né? Porque a vida, ela tem suas aplacações, suas limitações, seus impedimentos. E tudo que você tem que fazer para Deus, entenda muito bem, não é assim da noite para o dia. Um relacionamento interpessoal com Deus não é assim da noite para o dia. Só que o Filho decidiu ir. Em concordância com o Pai e o Espírito, ele veio para a terra para examinar o homem não apenas na articulação da procedência, do que ele fez, da carne, da matéria que ele projetou, mas da sua consciência, dos seus sonhos, dos seus sentimentos, e de estar em pele como ser humano também. Uma das coisas mais claras que me emociona muito em falar de Jesus é que ele uma vez falou para os seus discípulos, e ele disse assim: no mundo vocês vão ter grandes aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo, eu venci o mundo. E aí tem gente que fala assim: Gustavo, Jesus venceu o mundo porque ele era Deus. Não, ele não usurpou ser Deus, mesmo sendo Deus. Ele foi na natureza humana, na carnalidade mesmo, sabe? Tanto que quando ele foi preso, açoitado, esbofeteado,
ele nem sequer abriu a boca. Ele estava como base carnal ali, e não espiritual, e não um ser divino. Mas ele suportou tudo na morte de cruz. E desde ontem, eu estava falando com um irmão meu, e eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu estava lembrando no dia em que Jesus foi pro monte, né? Juntou os discípulos, e ele, no Monte das Oliveiras, chamou os 12. Dentre os 12, chamou os 12, começou a pedir para os 12 orar. Aí dos 12 ele chamou 3, e dos 3 lá ele desabafou e disse que a alma dele estava angustiada até a morte. Ele já sabia o que ia acontecer em poucas horas. E ele disse: fiquem aqui comigo e orem comigo. Só que os discípulos estavam numa noite e um dia muito cansativo. Eram dias e dias fazendo a obra, né? E os olhos deles estavam pesados. A Bíblia fala que eles começaram a cochilar, começaram a dormir. E Jesus mesmo, né, dentro daquele cúmulo da ansiedade, do estresse, de tudo que ele estava olhando, porque ele estava visualizando o futuro, ele sabia o que ia acontecer. Ele clamou ao Pai e falou: Pai, se for possível, passa de mim essa tristeza. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E eu recordo quantas vezes a gente não aceita um momento ruim, né? A gente não é que nem Jesus. Tem gente que abre a boca dentro da igreja e fala: eu não sou que nem Jesus, não. Eu não sou que nem Deus para perdoar, nem sou que nem Jesus para aceitar. Não sou, não, eu sou diferente. Só que Jesus falou que a gente tem que seguir Ele e o que Ele faz, correto? E Jesus, num processo de oração determinante para um fim, que ali era articulado para o fim, ele de joelhos clamou ao Pai, com um coração angustiado até a morte. A Bíblia fala isso, que ele falou que a alma dele estava angustiada até a morte. Até a morte. E ele foi clamar, e ele falou: se for preciso, passa de mim esse cálice. Se for preciso, passa de mim essa tristeza. O cálice que ele estava falando era a tristeza que estava diante dele, que ele teria que engolir aquilo, que ele teria que passar por aquele processo. Mas que seja feita a tua vontade. Quantas vezes eu oro, e eu nunca mais esqueço de sempre no final falar: que seja feita a tua vontade. Não é que eu me apoie em um Deus que vai fazer diferente do que eu estou pedindo, porque não tem como eu pensar que Ele vai fazer diferente do que eu peço. Toda vez que eu falo assim: Senhor, eu estou passando por uma crise, escuta bem, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por um desvaneio espiritual, estou passando por uma base, um problema financeiro, seja o que for, escuta bem, olha bem, para você entender. Eu falo: Senhor, está passando, estou enfrentando, está acontecendo isso, é um monte de coisa. Só que eu nunca mais me esqueço de falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. E quando eu falo isso, que seja feita a tua vontade, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu queria muito que acontecesse aqui do meu jeito, na minha hora, no meu tempo. Só que eu me lembro que se até para Jesus teve um tempo de preparação, se até para Jesus teve uma articulação de idade certa para as coisas acontecerem, e aconteceu com eficiência tão grande e poderosa, uma manifestação grandiosa de Deus, eu sei que o tempo dele é perfeito. Eu encho a boca e falo: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. É difícil, viu, a gente orar e dizer assim: que seja feita a tua vontade, porque a gente quer tudo do nosso jeito. E quando a tristeza, e quando a dor vem, e quando passa por um processo horrível, e você está ali articulado no medo de tantas tensões que vêm contra ti, englobadas, confrontadas contra você, e quando a tua carne cogita sair do espírito, a tua carne está ali: não, acabou, não quero mais, né? A tua carne está dizendo: acabou, eu vou desistir, hoje é o veredito. Imagina se Jesus tivesse feito o mesmo. Já imaginou? Se Jesus tivesse feito a oração e dito: ó, não vou morrer na cruz, não vou me entregar por esses, volto atrás agora com a palavra. Mas não, ele foi por amor. E quando a gente tem amor, quando a gente realmente tem amor, pesa muita coisa na balança. Diga isso para uma mãe, para um pai, né?
para alguém que carrega nas costas um fardo, uma questão de responsabilidade com filhos. Diga isso para um jovem que está concursado, está estudando, concurseiro ainda. Diga isso para uma mulher trabalhadora que está mantendo a casa sozinha. Diga isso para alguém que está vivendo uma projeção que ainda nem começou, que não tem nem salário fixo para ganhar. Diga isso para alguém que projeta, tenta, intensifica, mas sabe que mesmo que tudo seja o contrário, não tem como mais voltar atrás. É muita coisa em pauta, não vou nem dizer em jogo, porque isso não é um jogo. Muita coisa em pauta, e quando tudo pesa, você olha para trás, você olha para frente, e na memorização do que você aguarda, do que você espera, o inimigo está ali tendenciando você a parar, a articular contra, a te fazer desistir. Só que aí você se lembra de tudo que você tem que viver ainda, que Deus te prometeu. Jesus, ele fez algo muito significativo. Ele orou e falou: que seja feita a tua vontade. A oração mais difícil do ser humano é essa: que seja feita a tua vontade. Aí a vontade, de Deus, ele permitiu os seres humanos moer o próprio filho. Em uma sincronização, Deus triuno olhou, articulou e viu que o ser humano precisava aprender a amar de verdade. Porque quando a gente ama de verdade, é o que está escrito em Cantares: as muitas águas não conseguem afogar esse amor. Quando a gente ama de verdade, a gente sabe no que a gente está se conceituando, em quem a gente está depositando, em uma aliança, em uma amizade, em uma família, em um projeto, em um sonho, em um plano, e a gente não volta mais atrás. Em Deus. Pesa muita coisa na balança. O inimigo a todo tempo articulando para você desistir, te tendenciando a voltar atrás, a esquecer a mensagem da cruz, a esquecer a mensagem de Jesus. E nessa sexta-feira da crucificação, hoje aqui em Fortaleza choveu muito, e por um instante eu pensei assim: será que é os céus fazendo cair uma chuva tão forte agora, na lembrança do que aconteceu quando Jesus foi crucificado também? A Bíblia fala que quando Jesus foi morto ali, crucificado, e a lança transpassou ele, houve um terremoto muito forte naquele lugar, e começou a ter uma tempestade, uma ventania, que todo mundo saiu correndo, ninguém não conseguia nem ficar parado ali, entendeu? Pelo impacto que aquela chuva, aquela tempestade, aquele terremoto aconteceu. E ali muitos começaram a ver que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Teve tanta gente arrependida, sacerdotes do templo real ali, olhando o véu rasgado de alto a baixo. Eles começaram a conjecturar e viu que fizeram a maior bobagem da vida. Eles perderam a maior oportunidade de toda uma história. Sabe, uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo é que eu nunca perco com Deus. Nunca. Em toda a minha trajetória com Deus, eu nunca vou perder em esperar por Ele, em aguardar o seu processo, em aguardar os seus mecanismos desconhecidos. Por que desconhecidos? Porque quando Deus te promete algo e Ele quer fazer algo na tua vida, você espera por Ele, e você fica se perguntando: mas por que Deus não faz logo? Foi a mesma coisa que perguntaram para Jesus quando Ele estava na cruz. Olharam para Ele e falaram assim: se Tu és o Filho de Deus mesmo, então desce dessa cruz, você vai se salvar. E Jesus falou: eu poderia falar para o meu Pai, para Ele trazer uma milícia de anjos, mas eu não sou deste mundo. Esse mundo é mau, eu não sou desse mundo.
O mesmo, né, aconteceu com o ladrão da cruz, que olhou para o lado e disse: se tu és mesmo que tu diz que é, então salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro ladrão pegou e falou: mas ele é inocente, a gente está aqui pagando pelos nossos erros, mas ele é inocente. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, no paraíso. Aí Jesus olhou para ele, né, e falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Gustavo, o que você está querendo dizer com uma mensagem como essa? Eu estou tentando te trazer a reflexão do que é o cristianismo, do que se remota o cristianismo, do que se monta a vida com Deus. A vida com Deus não é de privilégios, de vitórias, de sinalizações e só de poder. Você passa pelo processo difícil de olhar em volta e ver que as coisas não saem do seu jeito. É engraçado, né? Mas às vezes a gente não quer passar pelo mesmo processo, não quer enfrentar um processo de negação, de renúncia, de tomar a cruz e continuar. Eu sei, as lágrimas insistem em cair. Você está vivendo um processo agora que o inimigo articula tudo contra você para que você esqueça o funcionalismo, a mensagem, o mecanismo da mensagem da cruz. Eu me lembro e consigo conjecturar de quantas vezes eu li o Novo Testamento ainda menino. E uma das coisas que nunca saiu da minha cabeça foi o que eu falei um pouco para o meu irmão ontem, e hoje pela manhã, hoje pela tarde e hoje pela noite eu estava pensando. Eu estava pensando no momento em que pegaram Jesus. Eles pegaram Jesus, né, encontraram Jesus. Judas foi lá e disse: salva-me, mestre, e deu um beijo no rosto dele. Porque era muito costume, naquela época, de acordo com o conceito judaico e da região, os homens se beijarem no rosto, né, o ósculo santo e etc. Então Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, você está entregando o Filho do Homem, traindo com um beijo. Aquilo ali pesou tanto para Judas, né? Pesou tanto para Judas que ele se calou. E quando os soldados perguntaram quem é Jesus, porque todos andavam muito parecidos em vestes, né? Eles tinham esse parecer. Ele pegou e falou: sou eu. E quando ele falou sou eu, muitos dos soldados caíram. Você sabia disso? A Bíblia conta isso, que caíram só na pronúncia do nome dele. Porque o Deus Triuno, um dos nomes dele é Eu Sou, né? E caíram. Aí Jesus foi lá, levantou eles. Vocês vieram aqui para me prender, podem me prender. Jesus foi levado preso. E sabe o significativo agora? É que quando Jesus foi levado preso, todos os seus discípulos que estavam ali saíram fugidos. Todos saíram correndo. Jesus ficou sozinho. Todos, até Pedro, que dizia que eu te amo, saiu correndo. Teve um deles que saiu correndo e os soldados conseguiram pegar ele. Você sabia disso? E aí ele se desgrudou dos soldados e saiu correndo pelado. Deixou as roupas de lado e saiu correndo. Mas ninguém ficou com Jesus quando ele foi preso. Todos estavam com medo de serem presos e exterminados. Então Jesus seguiu o caminho sozinho com os soldados que estavam sendo pagos pelos religiosos para prender Jesus. Vale frisar isso. Os soldados não estavam em ordem de Roma, em governador e etc. Não era. Era dos religiosos que tinham pago esses soldados para pegar Jesus logo na noite, que era até proibido assim fazer. Pegaram Jesus e levaram para o templo da adoração. E lá começaram a indagar muitas coisas. A esbofetear, a cuspir, a maltratar, a espancar. Depois que fizeram tudo isso, jogaram ele numa cela, tipo um calabouço. E ele passou a noite toda ali sozinho. Aí para mim é o que mais pega. Porque quantas vezes, em dias, em noites, em momentos, você fica dizendo: Deus, tu não está me vendo?
Eu estou aqui sozinho, estou aqui sozinha. Né? No seu processo você fala, parece que Deus não está nem olhando para mim. Eu estou aqui sofrendo, chorando. O Filho de Deus, Jesus, passou por um processo que ninguém estava com ele. Num calabouço, em um sistema completamente sujo, a noite inteira. E quando foi pela manhã, você pensa que parou? Não. Os soldados brincaram com ele. Os soldados escreveram: este é o rei dos judeus, para colocar em cima da sua cruz. Pegaram uma coroa de espinhos, fizeram uma coroa de espinhos, implementaram ela, cravaram na sua cabeça. E cada espinho tinha aproximadamente 7 centímetros. Aquilo entrou no crânio de Jesus. Dá para entender aqui na cabeça, na massa cefálica. Eles brincaram, colocaram uma manta que literalmente era dele, que ele tinha recebido, e rasgaram. Ficaram com essa manta e uma parte colocaram sobre ele. E ficaram brincando, dizendo: salva-nos, Rei dos Judeus. Nos salva, Rei dos Judeus. E ele ficou calado, porque grande era a angústia e a dor que a criação estava fazendo com ele. Uma das coisas que eu sempre falo é que se Jesus voltasse agora, ou melhor, se Jesus tivesse vindo agora para a face da terra, fariam a mesma coisa ou até pior com ele. O pecado aumentou muito. A devastidão, a negatividade do mundo aumentou demais. Pegariam Jesus, crucificariam ele de novo, ou fariam coisa pior ainda, articulariam isso numa TV exposta para o mundo todo e mostrariam ele sendo crucificado e morto. Se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos atrás, e se hoje ele estivesse na terra, crucificariam novamente o Filho de Deus. Sabe o que mais me pesa na cabeça? É que muitos dos que estavam ali imaginavam que Jesus estava sendo crucificado pelos seus próprios pecados. Imaginavam: ele está aí porque pecou, porque ele errou. Mas o pensamento de Jesus estava ligado ao futuro. E ele estava vendo eu e você. Ele estava vendo eu e você. Então eu cresci com esse sentimento interligado na Páscoa e no Natal. O Natal criaram o Papai Noel, e na Páscoa coelhinho, né? Coelhinho que traz ovos. Isso não é nada na frente do que a significância maior foi roubada. Eu sei que a gente tem vários problemas. Você agora está enfrentando N situações da vida. Você está passando por dificuldades articuladas que geram medo. Ou quem sabe você está muito bem, mas está esperando o tempo do Deus Pai. Eu digo o tempo do Deus Pai, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vai voltar por ordem do Deus Pai. Então eu consigo entender que no Deus Triniuno há uma manifestação grande, entrelaçada. E tudo que acontece na sua vida, ou que vai acontecer, parte do Deus Pai. E se Deus fala com você, o Deus Pai fala com você e fala: espera por mim, espera no meu tempo, é porque algo muito perfeito vai acontecer. Eu estou sentindo forte a presença de Deus em te falar. Ele vai agir de uma forma muito profunda. Entenda o processo de Deus na sua vida. Aí olha bem, Jesus foi levado para a crucificação. As pessoas estavam atrás dos que estavam com ele. Os discípulos todos fugidos. Pedro foi pego numa encruzilhada e negou 3 vezes Jesus, como a gente conhece. Ele disse: nunca vi esse homem, nem sei de onde ele veio, não estou com ele. Aí ele se lembrou do que Jesus falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando o galo começou a cantar, ele saiu desesperado no choro, um choro comovido, que Pedro saiu chorando, porque ele se lembrou das palavras de Jesus. E Pedro era o mais emotivo. Pedro abria a boca e dizia: eu te amo, eu vou contigo até a morte, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só que
O olhar de Jesus para Pedro era um olhar de misericórdia. Ele já sabia que Pedro ia fazer aquilo. Isso me retrata e retrata você. Porque quantas vezes Deus já sabe que você vai vacilar, você vai pensar em voltar atrás, vai pensar em negar Ele, vai dizer que Ele está demorando, que Ele não está cumprindo, que Ele não está fazendo nada, vou voltar atrás mesmo. Deus está demorando, Deus não quer cumprir, Deus não vai fazer. E a gente fica com aquele pensamento concentrado na dificuldade, na articulação negativa que o inimigo coloca. Arabandocou a saia contra você. É por isso que por tantas vezes quando eu vou orar, eu sempre agradeço, porque é um favor imerecido, gente. Quantas das vezes as nossas orações elas são articuladas pela emoção. Às vezes eu oro com todo fervor, toda vez, glória a Deus, porque eu estou sentindo algo bom, porque Deus falou, porque Deus... Aí quando Deus está em silêncio, ou quando nada está acontecendo, a oração é assim. Ou quando não é assim, é uma oração melancolizada, ou com poucas palavras, ou eu nem digo nada, ou eu nem oro, né? Acontece. Aí eu tô retratando Jesus aqui, porque no meio de todo o princípio, foco e visão, Ele mesmo falou que quem quiser vir após Ele, tem que pegar a sua cruz, negar a si mesmo todos os dias e segui-lo. Eu posso falar uma coisa? Que quem segue Jesus, quem continua seguindo Jesus, o inimigo pode tentar de todas as formas. As articulações malignas do adversário tenta penetrar, tenta arruinar, tenta desarticular, tenta sentenciar para algo horrível, negativo. Mas essa pessoa terá o enorme privilégio de ver o cumprimento de cada promessa em sua vida. Eu sou uma pessoa que eu fui incendiado pelo mover de Deus desde quando ainda era novo. E eu não falo isso com vanglória e dizer, eu sou santarrão. Nunca fui santo. Eu me santifico a cada dia. Eu tenho erros, eu tenho falhas em mim. Eu não sou perfeito. A Bíblia mesmo fala, se o homem se vê como perfeito, ele erra no falar, ou erra no andar, ou erra no ver. Sempre tem alguma coisa que erra. Mas sabe qual o maior segredo de uma intensificação com Deus? É entender que o processo dele e a manifestação dele e seguir a Ele não é mais uma opção. Não é mais uma opção. Tem gente que está colocando Jesus ou a vida cristã ou o que Deus pode fazer como algo paralelo. Se der certo eu continuo. Se Deus não fizer eu desisto. Se Deus me ajudar eu estou aqui. Se não, acabou. Quando a gente pesa o sentimento, o amor e o que a gente sente por Ele, e a gente começa a imaginar uma vida sem Ele, a imaginar uma história sem Ele, a imaginar um pensamento, uma instituição, um parecer, uma concretização, uma construção sem Ele, a gente percebe que nós nos tornamos os mais miseráveis dos seres humanos. Porque se essa vida aqui é tão passageira como ela é, a articulação de uma vida toda com Jesus vai ser com Ele lá nas mansões celestiais. A Bíblia fala que vai chegar um grande dia que o nosso Deus vai contar a sua história. E coisas que a gente não compreende, que aconteceu ou que acontece aqui no mundo, a gente vai conseguir compreender muito bem. É a Bíblia que fala isso. A Bíblia fala que quando chegar aquele grande dia, livros serão abertos. Eu espero muito naquele grande dia me sentar do lado de vocês, de todo mundo que a gente ama, em volta. E ali a presença de Jesus unificado e onipresente em milhares, e Ele começar a contar as suas histórias, abrir os seus livros. Eu entendi que eu não consigo
eu vou falar por mim, eu não consigo me ver daqui a alguns anos sem Jesus. Eu não consigo ver a minha vida e o meu futuro, a minha velhice sem Ele. Se você consegue se imaginar sem Deus, recapitule as coisas. Se você consegue imaginar uma vida ligada a qualquer outra vida, porque se as coisas não derem certo com Deus, eu vou pular fora, eu vou fazer outra coisa. Você ainda não aprendeu o que precisa. Porque quando o amor toca e o Espírito toca, você sabe muito bem que não tem mais como fugir disso. É algo muito mais forte do que você. Às vezes a gente está tão sentenciado no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento, no que a gente precisa ver, no que a gente quer receber, no que Deus tem que fazer e acabou. Vai muito além. Vai muito além. Muito, muito, muito além. Eu só falo uma coisa para Deus. E isso é o que eu falo com mais seriedade de tudo. Nossa, eu sempre digo, Deus, quando chegar na minha fase da velhice, eu quero olhar para trás e dizer, nossa, tudo isso eu fiz para Deus, eu consegui cumprir para Ele. Se isso caso Ele não voltar antes, porque dessa geração eu sei que tudo que acontecerá, essa é a geração do arrebatamento. Mas vamos lá, na camuflação do tempo das coisas, eu me vejo, se eu chegando na velhice, eu olhando para trás e me sentindo satisfeito. Agora, que dor seria para mim? Que dor enorme seria me ver na velhice e não cumprir o meu chamado, a minha missão. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz e Ele subiu aos céus, a Bíblia nos fala isso em Isaías capítulo 53. Ele olhou lá de cima e Ele se agradou de ver tudo aquilo que aconteceu. Ele se alegrou com o fruto do penoso trabalho dele. Quem é que vai se alegrar de ter passado por uma angústia grande? Quem é que se alegra de passar por uma decepção, por uma dor enorme? Né? Fora da cogitação, quem se alegra por passar momentos ruins? Ninguém nem quer passar por isso. Só que Ele passou tudo isso por mim e por você. A gente fala tanto, né, sobre a insignificância que os discípulos deram para Jesus. Só que por tantas vezes a gente age da mesma forma, em um mecanismo maligno, sujo. O adversário sentencia você por dentro a imaginar que nada vai acontecer, que a tua vida, a tua história não vai mudar. E dentro de um parecer, tudo que o inimigo quer é que você negue a sua fé. Você pode estar passando por todo o processo horrível. Gustavo, mas isso está acabando comigo, eu sei, são coisas horríveis. Mas a maior articulação do inimigo contra você é que você olhe para tudo isso que você está passando, tudo isso que você está enfrentando, tudo que está acontecendo na sua vida e volte atrás e negue Jesus. Negue o Filho de Deus. Jesus ressuscitou no domingo da ressurreição. Ele apareceu para os 12, né? Ele falou, Pai seja convosco. As portas estavam fechadas, mas Ele apareceu no meio dos discípulos. E os discípulos viram ali Jesus, conjecturados, né? Vamos conjecturar aqui. Pedro saiu pedindo perdão, abraçando os discípulos. Só que Jesus já sabia da fragilidade humana. É por isso que eu sempre trago uma mensagem muito clara aqui. Ele conhece as suas fraquezas. Ele não se escandaliza com as suas fraquezas. Ele não vai te punir porque hoje você pensou tão errado, ou em desistir, ou acabar com tudo. Pronto, é assim não. Ele sabe. É por isso que Ele insiste.
lebaracando evassada nerraia, de uma forma muito profunda, em continuar insistindo na tecla. Que seja feita a tua vontade e não a minha, e não a nossa. Eu decidi trazer uma palavra como essa porque por tantas vezes você fica refletindo no tempo. Você reflete no que não aconteceu, reflete nos problemas, você olha, se desabriga de força, se desabriga de energia, de unção, de alegria, para olhar em volta de tudo isso e só pensar no que está acontecendo agora. E pouco você pensa em tudo que já aconteceu e no sacrifício de Jesus por ti. Agora mais do que nunca eu digo para você, foi um sacrifício penoso, sabia? Porque o inferno imaginava que ele nunca iria ressuscitar. Na verdade eles pensaram assim: Jesus, o Filho de Deus, veio em plano terreno. Se ele veio em plano terreno, ele não vive mais, ele morreu. Estava tendo uma festa enorme no inferno, no terceiro dia, no primeiro, no segundo, no terceiro, conjecturando a palavra até que ele ressuscitou. Foi até o inferno, tomou as chaves do inferno e da morte e comprovou que mesmo diante de tudo que é negativo, no meio de tudo que pode ser tempestuado como impossível, o inimigo está ali sentenciando e dizendo: morreu, não dá mais certo, acabou. Porque o inimigo parece, né? Só parece que está ali sambando, festejando em cima daquilo que ainda não aconteceu na tua vida. Diante de sonhos que morreram, planos que não deram certo, acontecimentos que ficaram no passado, coisas que você não consegue viver, não consegue ter, não dá para... Aí tudo isso, o inimigo tentando contra você, e está ali o tempo inteiro dizendo: acabou, acabou, acabou. Só que aí você se lembra que Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, tristezas, angústias, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também irão vencer. E aí, aquilo que estava engavetado, aquilo ridicularizado, o inimigo atentando, o adversário mostrando que nada, que não vai dar certo, que acabou, Deus ressuscita o teu sonho do passado. Deus tira da gaveta aquilo que o inimigo sentenciou e acabou. Quantas vezes até o próprio sacrifício é você mesmo. Você está carregando uma cruz pesada, tendenciando tudo ao negativo, por muitas vezes esperando, articulando o tempo, tudo. E Deus manda te dizer: diante de mim, nada é impossível. O Senhor está mandando dizer para alguém que está aqui. O Senhor está mandando dizer para alguém que está aqui. Eu me lembro das palavras de Jesus. Jesus olhou para os seus discípulos e falou: vocês vão fazer coisas maiores do que eu já fiz. Tem pessoas aqui, mas eu digo isso agora, a unineblade couve a cebra, para alguém que está aqui. Deus mandou dizer assim, é para alguém que está aqui. O que eu quero fazer no teu futuro é algo tão grande. Você vai fazer coisas maiores. Do que eu já fiz. Aí é a pessoa de Jesus falando com você. Sabe o que isso quer dizer? Milagres vão acontecer. Hoje a pessoa se vê como uma moribunda espiritual. Moribundo, sabe? Pessoa que não cresceu ainda, não evoluiu, não vê nada, tá num processo inferior a tudo. Eu me lembro como retratavam Jesus. Você se lembra como retratavam Jesus? Quando viram Jesus fazendo maravilhas e sinais, as pessoas falavam assim: ei, ele veio da onde? Aí eu falando: ele veio da onde? Ele é da onde? Está curando, transformando, fazendo tudo isso.
Ele veio da onde? Aí falava, ele veio de Nazaré, de uma cidadezinha lá de Belém chamada Nazaré. Aí o pessoal falava, e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Era uma cidade muito pobre. O Filho de Deus decidiu nascer em uma manjedoura, em um estábulo, na cidade de Belém, Belém de Judá, no bairrozinho, uma cidadezinha pobre de marré, que não saía nada bom daquela cidade. Por que não saía nada bom? Era porque era uma cidade pequena, de pessoas inferiores, muito pobres, que não tinha nada. Tanto que pouquíssimos lugares de hospedagem tinha nesse lugar, porque era muito pouco frequentado. E no processo do caminho, Maria e José tiveram que ficar num estábulo, tiveram Jesus numa manjedoura. Ninguém dava nada por aquele lugar. E quando sabiam que Jesus saiu daquele lugar, ficavam perguntando, mas ele saiu desse lugar. Isso se interliga à minha vida e à sua. Quando você estiver lá em cima e as pessoas olharem para o seu passado, elas vão falar vão dizer, fala, mas saiu da onde? Foi mesmo, daquele bairro, daquela casa. Qual é o sobrenome da família? E não tem nem sobrenome direito, não, como assim? E Deus manda te dizer, é aí que eles saberão que foi por causa de mim que você vai chegar aonde você chegará, que é pelas minhas ações que eu vou manifestar o meu poder em sua vida. Me faz lembrar claramente o Espírito Santo, que no meio de um processo de uma vida inteira, Jesus teve um processo de negação constante. Ele chegou a falar, eu não tenho aonde repousar a minha cabeça. Jesus disse isso. Os discípulos não entenderam nada, porque Jesus do nada abriu a boca e falou assim, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça e descansar. Só que todo mundo abria as portas das suas casas para Jesus. Todo mundo abria, Jesus dorme aqui hoje, Jesus dorme hoje ali, Jesus. Só que Jesus estava falando não do templo, da base, mas do peso da responsabilidade. Do peso da responsabilidade. E ele foi até o fim. Era um peso enorme. Porque imagina, Jesus andava com muitas pessoas. Era uma multidão que gritou, Hosana, filho de Davi, Hosana, filho de Davi. Mas a mesma multidão que gritou, Hosana, filho de Davi, foi a mesma multidão que também estava lá, crucifica-o, mata ele, crucifica ele. A multidão que se motiva, que é motivada pelas outras pessoas. E ninguém entendeu quando Jesus escolheu os discípulos que não eram perfeitos, Todo mundo dizia, ele anda com publicanos, ele se assenta com prostitutas, com pecadores. Como é que ele é o enviado de Deus? Porque Jesus preferia andar com aqueles que eram de verdade por dentro e não de mentira por fora. É forte. Não é fácil. Não é fácil seguir e dizer, realmente eu sou um cristão. Evangélico todo mundo é. Católico todo. Mas isso, gente, não é religiosidade. Porque quando você se implementa pela religião, você conceitua todo um dogma. Agora quando você diz, eu sou de Cristo, eu sigo a Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o inimigo dá um pulo. Cai no chão, agonizando. Você pode repetir? Você consegue? Eu quero que você fale em voz alta agora e diga assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo falou isso. E quando Jesus vive em você, você sabe que tem várias vontades carnais, várias coisas contrárias. Mas você vai muito além. O pecado te tendencia, o inimigo tenta a todo custo, todo dia, toda forma. Mas você sabe em quem você está se espelhando e seguindo. Não é no homem, porque o estado aqui carnal é falho, mas você está olhando para Jesus. E Deus manda eu te dizer algo muito forte hoje. Ele manda eu te dizer: o meu filho foi até o fim. Eu quero que você vá até o fim também. Não olhe para trás. Não volte atrás. Porque o teu inimigo armou de lá da sebra uma articulação de engano tão grande, que se você me negar e voltar às velhas práticas da tua vida passada, o teu inimigo na articulação exata da terra vai tentar de todas as formas consumir, dissipar e desarrigar tudo que eu tenho a fazer, ao ponto de ceifar até a tua própria vida. Com muito amor eu te digo, eu sei como eu estou trabalhando no meu processo diante de você. E tudo que eu faço, primeiramente eu penso em ti. Eu analiso tudo ao redor, mas primeiramente vem você, para te deixar de pé na minha presença. Porque eu te amo tanto, tanto. Eu te amo tanto. Por essa razão eu te falo, eu te digo, mesmo que doa, que machuque, e que você fique sem entender porque eu não estou fazendo logo, não volte atrás, porque nada o teu inimigo pode fazer, e a tua vida seria uma vida simplista, natural, completamente natural, sem nada a acrescentar, apenas mais um na multidão. E eu te escolhi entre tantos e tantos, e te cerebando coube a saia, e te digo: você para mim é uma pedra preciosa, que eu estou lapidando, algo lindo eu farei, que mandei eu vou chai bandeiraia. Você é significativo para tantas coisas que eu irei fazer, e tudo que você olhará, verá, sentirá e saberá que eu sou um Deus de milagres, que te amo muito, e estou atentamente olhando para você nesse processo, e farei coisas conclusivas ainda esse ano. Espera e confia em mim, pois eu te amo imensamente. Amém? Gente, o tempo está acabando, já apareceu aqui para mim, eu tenho menos de 1 minuto. Eu amo vocês. Essa live vai estar disponível junto com a da quarta-feira lá no YouTube. Ainda amanhã de manhãzinha já vai estar disponível. Estou com 30 segundos. Incrível, o tempo passa muito rápido, mas Deus falou muito. Eu só digo uma coisa: feliz Páscoa, feliz Jesus. Obrigado por tudo, Senhor.
Obrigado, obrigado. Só tenho a agradecer pelo teu filho amado. Eu amo vocês. Eu volto a qualquer momento nos stories. Deus abençoe muito, muito, muito. Amém, gente. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.